verso 20. Olha o que acontece agora. E eles tendo partido... Agora começa a missão da igreja. E eles tendo partido, o que acontece? Pregaram por todas as partes. Eita glória! Pregaram por todas as partes. Fazendo o quê? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Eu tenho que viver a minha fé acreditando no Jesus que eu nunca vi. Porque isso é pela fé, pela fé. Eu tenho que viver a minha fé, bota aqui, Caio. Eu tenho que viver a minha fé em comunhão, em oração com o Pai. E ainda que eu não veja grandes milagres poderosos, mas eu creio nele. Agora, eu não posso negar que a igreja tem que viver a missão dela pelo poder do Espírito Santo. E estes sinais acompanharão os que creem. Agora deixa eu dizer uma coisa, esses sinais aqui não é para espetáculo de pastor, não é para show em púlpito de igreja. Esses milagres aqui é na missão da evangelizar, porque a Bíblia diz, partindo eles, o Senhor cooperava, fazendo o quê? Fazendo o quê? A palavra. Confirmando o quê? Palavra. Olha para cá. Não é confirmar tua agenda, não é confirmar teu nome, não é confirmar teu poder, não é confirmar tua religião, não é confirmar o nome da tua igreja, é confirmar a mensagem do Evangelho. Eita Deus. Findamos aqui? Então lá vai. Avivamento após a ressurreição de Cristo, ou seja, a igreja ela vai ser sempre avivada porque ela tem um Cristo que vive eterna, que cumpriu a missão dele em nosso favor. Avivamento na missão da igreja, ela tem 3 níveis. Quais são os 3 níveis de avivamento na igreja para fazer missões? Local, regional, transcultural. De novo, local, regional e transcultural. Local, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas. Aonde, primeiramente? Jerusalém, a nossa casa, a nossa cidade. Depois, Judeia. Judeia são as cidades próximas. Depois, Samaria. Já vai tendo aí um pequeno distanciamento para missões locais e também já transculturais. E depois, até os confins da terra. Missões transculturais. Eita, meus irmãos. Então lá vai, Jerusalém, comece pela tua casa, não é isso? Jerusalém, a nossa cidade, não é isso? Ficai na cidade de, até que do alto sejais, aí depois, Judéia, que é o nosso estado, aí depois, Samaria, que vai fora, e depois, os confins da terra. Outras nações, missões transculturais. Agora, para entrar nessas missões transculturais, em locais diferentes, só se você tiver cheio do poder de Deus e for o evangelho impactando vidas com sinais. Vocês sabiam que até Paulo pregou? Tem pastor aí que ele não busca milagre, ele não busca confirmação, mas olha aí Romanos 10, 19, rapidinho. Paulo pregou o evangelho com sinais. Olha aí. 10, 19. Isso. Mas digo, porventura Israel não soube, primeiramente... Romanos 10? 10, 19. É 15, 19, aliás. 15, 19. É 15, 19, só troquei aqui. Vamos lá. 15, 19. 15, Sim. 19. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito... Pelo poder dos sinais e prodígios... Na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém, olha aí, e arredores, até ao Ilírico, tenho pregado o evangelho de Jesus. O evangelho que Paulo pregou tinha marcas de quê? Prodígios, sinais, maravilhas, e era na virtude do Espírito de Deus. Como é o evangelho que você prega, meu filho? Evangelhozinho decorado? Qual é o evangelho que você prega? Da gracinha? Qual é o evangelho que você prega? É para ter famoso? Para ser famoso? É para ter agenda? O evangelho que nós temos que pregar é para que o Senhor confirme os sinais presentes no evangelho. Então está aqui, avivamento da missão da igreja. A igreja só pode fazer missões impactantes se ela estiver cheia do poder de Deus. E aí ela vai fazer missões transculturais. E aqui está, como pastor? Primeiro, observem bem, as igrejas, elas estão em a América já entrou em decadência, muitas igrejas fechando. A Europa, eu estive lá, já está em um nível de decadência espiritual horrível.
E agora eu não duvido de chegar também aqui ao Brasil. O tanto de escândalo envolvendo pastores. Agora é pastor na televisão desfazendo daquilo que pregou. Tudo isso é uma artimanha do diabo para esfriar o evangelho. Mas eu quero dizer uma coisa: ninguém consegue deter, parar uma igreja que acredita no Cristo vivo, que ressuscitou e que vive o evangelho dele com sinais, prodígios e maravilhas. Aí lá vai aqui, olha, os discípulos, eles estavam desanimados, mas eles viram Jesus triunfante em glória e Jesus tirou a incredulidade, tirou a covardia, Jesus tirou tudo, depois ele deu poder para eles expulsarem demônios, falarem novas línguas, pegarem serpentes, que eu já expliquei, e se bebesse alguma coisa mortífera, não fariam dano algum, e eles colocariam as mãos sobre os... Olha para cá, Caio, bota bem aqui. Agora imagine você que diz que é líder de uma igreja, e a sua igreja ela é bonita, a sua igreja tem vocal, a sua igreja tem coral, a sua igreja tem ciclo de oração, a sua igreja tem discipulado, a sua igreja tem tudo, mas a sua igreja não tem um evangelho do poder, não tem um evangelho do milagre, não tem um evangelho da cura, não tem um evangelho da transformação de vida, não tem um evangelho impactante. O que essa pessoa vai fazer na sua igreja? Me diga você, querido pastor. Ah, mas eu estou pregando o evangelho, eu estou ensinando o evangelho. Ontem eu apresentei minha homília, eu apresentei. Ah, é assim que você acredita? Rapidinho bem aí, 1 Coríntios 2, verso 3 e 4. Rapidinho, eu vou mostrar o que é evangelho e como os apóstolos pregavam o evangelho. Vai lá. 3 e 4. Isso. E eu estive convosco em fraqueza, sim, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Olha para cá. Ah, eu amo fulano de tal, ele é muito culto. Cadê a palavra no Espírito e no poder? Eu amo fulano de tal, ele é muito engraçadinho. Cadê a palavra no Espírito e no poder? Ah, eu amo a pregadora fulana de tal, ela tem uns argumentos na mensagem. E cadê a palavra no Espírito e no... Palavra que não incomoda você, palavra que não muda a tua vida, palavra que não te tira do inferno, palavra que não muda o teu caráter, palavra que não provoca você para ser santo, não é evangelho. Evangelho é poder de Deus. Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. Romanos 1,16. E aí nós podemos aqui fechar isso aqui. Avivamento e as missões transculturais. Deixa eu dizer uma coisa: o mundo em decadência, sem moral, sem prestígio, sem credibilidade, sem fé, na porcaria, na imoralidade, no roubo, na miséria, no sexo ilícito, em tudo que não presta. Como é que você vai entrar nele se você não tem o evangelho do poder, do milagre, da salvação, da vida eterna? A tua igreja vai fechar. A tua igreja vai fechar. Quando Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha, ele não estava falando de templo, ele não estava falando de lugar bonito, ele não estava falando de teologia bonita. Quando ele diz as portas do inferno, ele estava falando que aonde o evangelho verdadeiro chegar, não há inferno que suporte o evangelho confirmado pelo poder do Espírito Santo. E aqui nós temos igrejas que fazem missões transculturais. A primeira no Novo Testamento foi a igreja de Antioquia, mas começou com Jerusalém, porque de Jerusalém saem as lideranças, como Pedro. De Jerusalém saem lideranças para analisar o trabalho de Barnabé, o trabalho de Paulo, e a igreja de Antioquia vai fazer missões. Então, observe bem, eu falei isso aqui, olha, por que a decadência entrou na Europa? Materialismo ateu, academicismo teológico sem temor de Deus, teoria da evolução, escândalo, pecado deliberado, teologia liberal, bebedeira, tudo que não presta, falta de um lar estruturado que não tinha oração, culto doméstico, os pais não ensinaram os filhos e tudo dominou. Só tem uma forma de nós continuarmos vivos e de pé, é crendo no evangelho, que é o poder de Deus. Deus te abençoe, fique na paz.